Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar 5 funcionalidades do TypeScript que são fundamentais para você aprender no ano de 2025. O TypeScript está evoluindo bastante e se você quer se tornar um desenvolvedor TypeScript melhor, você precisa aprender essas funcionalidades. Eu vou te ensinar desde coisas básicas que você precisa saber até coisas mais avançadas de funcionalidades novas que o TypeScript trouxe. Então já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante sobre TypeScript. A primeira funcionalidade que é muito importante no TypeScript é você saber manipular os seus tipos, usando os operadores keyOff, typeoff e acessar a propriedade de um tipo pelo index. Então aqui como exemplo a gente tem uma interface user e um objeto user. Mas agora, e se eu quiser pegar essas propriedades do meu tipo, como é que eu faço? Você pode criar um tipo que é userKeys e ele vai usar o operador keyOff e você vai passar a sua interface. E quando você for definir uma variável que é desse tipo userKeys, você vai ver que você só vai poder passar strings que são exatamente aquelas propriedades da sua interface. E se você usar uma string que não é igual, ele vai dar um erro para você. Isso pode ser muito bom quando você quiser passar numa variável ou num argumento de uma função, uma string que só pode ser as propriedades de algum objeto. Agora, e se eu não tiver essa interface aqui e tiver só o meu objeto, como é que eu faço? Por exemplo, eu tenho o user aqui, essa interface aqui eu não tenho. Como é que eu pego o tipo do meu objeto user? Você pode usar o operador typeoff e passar direto a sua variável do JavaScript para o seu tipo do TypeScript. E o TypeScript vai ler essa variável e vai inferir o tipo para você. Isso pode ser muito útil quando você não tem o tipo do TypeScript, mas você tem o objeto do JavaScript, ou quando você não quer declarar a interface aqui, você só declara o seu objeto e usa o typeoff para gerar a interface diretamente. Agora, digamos aqui que eu tenho a minha interface e eu quero pegar o tipo só do ID. Por exemplo, uma função seria, por exemplo, getUser, e recebe como primeiro parâmetro o ID, que eu vou colocar aqui como do tipo number, só que eu não quero copiar aqui o number. Eu quero pegar exatamente qual é o tipo do user ID. Você pode só passar user e entre colchetes passar a propriedade que você quer pegar o tipo, por exemplo, ID. Daí esse ID vai ser do tipo number, só que se no futuro eu mudar aqui para string, você vai ver que o ID já muda para string. Então uma forma muito mais fácil de você reutilizar tipos no TypeScript. Então essas 3 funcionalidades são muito importantes para você aprender a manipular os seus tipos. E a segunda funcionalidade muito importante do TypeScript são as unions e as intersections. E você vai perceber que isso é muito importante porque unions estão em todos os lugares no TypeScript. Por exemplo, se você pegar uma propriedade aqui e fazer ela como opcional, você vai perceber que isso já criou uma union. Por exemplo, aqui, se eu colocar o age, aqui você passar o mouse por cima, você vai ver que agora o tipo do user.age é number, essa barra aqui e undefined. Isso aqui quer dizer ou. Então é ou number ou undefined. Isso aqui é uma union. Mas vamos para um exemplo um pouco mais real. Digamos que eu tenho um tipo aqui que é user e eu quero criar um admin user que vai ter algumas permissões a mais. Então eu vou criar o tipo aqui admin user, que ele vai simplesmente ser o user e eu quero adicionar novas propriedades. Então você pode usar o e passar aqui, por exemplo, isAdmin como true e passar permissions, que seria as permissões a mais, como, sei lá, um array de strings. Esse e aqui, ele está juntando esse tipo com esse outro tipo aqui, e isso aqui é uma intersection. Mas agora vamos criar por exemplo, um tipo que é um non-admin user, e ele também vai ser do tipo user, e ele não vai ter nenhuma permissão, ou seja, ele isAdmin vai ser false. Agora, se eu pegar esses dois caras aqui e usar uma função que chama getPermissions, em vez de passar o user, eu posso passar o non-admin user ou o admin user.
Ou seja, essa função pode pegar as permissões dos dois usuários. E quando eu for acessar aqui o user, se eu tentar acessar o permissions, ele não existe. Agora, se eu colocar um if e verificar se ele é admin, aí você vai ver que o user.permissions existe e eu consigo acessar ele. Então, essa é uma forma de você usar intersections para criar um tipo adicionando outro tipo. E você também pode usar as unions para diferenciar um tipo do outro. E você vai ter propriedades específicas dependendo de certas verificações. Então, esse é um caso que você pode usar unions e intersections, mas tem muitos outros exemplos que você pode usar isso. E se você quer aprender melhor como unions e intersections funcionam, eu vou deixar no izinho aqui em cima um vídeo completo que eu faço ensinando tudo sobre esse assunto. E agora, uma outra funcionalidade que vai ser muito boa quando você estiver lidando com strings ou union de strings é o Template Literal Type, que é algo muito parecido com algo que já existe no JavaScript. Por exemplo, no JavaScript, você pode criar aqui uma variável que é uma string e depois criar uma outra variável, usar um backtick e passar aqui uma variável dentro da sua string. Assim você consegue concatenar strings sem ter que colocar o mais ou usar algum método, só passa uma string dentro da outra. E com os tipos do TypeScript, você também vai conseguir fazer isso. Mas vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que eu tenha aqui um enum que seja admin type. E esse enum vai ter, sei lá, admin e vai ter uma string aqui, mas também vai ter, por exemplo, manager e vai ter uma outra string manager. Agora, digamos que eu quero criar as permissões a partir do nosso admin type. Então, eu posso criar um tipo admin permissions e eu vou passar aqui o backtick, colocar o nosso admin type dentro e depois no final vou escrever permissions. Aí o nosso tipo gerado vai ser uma union de string de todos os valores do enum e depois terminam com ter permissions. Você pode, por exemplo, passar mais um aqui, normal, sei lá, passar outra string, e você vai ver que vai ser a mesma coisa, que ele vai gerar mais um tipo que é o normal permissions. Então, a partir de uma string, você consegue criar outras strings e concatenar elas. Você pode até, por exemplo, criar umas permissions, sei lá, que são genéricas de qualquer coisa. E você, em vez de passar o tipo aqui, você passa uma string. Esse tipo string do TypeScript mesmo. E aí você vai poder criar qualquer string desde que ela termine com permissions. Então, essa é uma forma de você lidar com strings e fazer elas mais seguras na sua tipagem. E a quarta funcionalidade, que eu diria que é a mais importante para você aprender o TypeScript, é generics, porque generics está em todos os lugares do TypeScript. Por exemplo, esse array de strings, isso aqui é generics, porque você pode escrever isso de outra forma. Você pode escrever array e passar sua string dentro. Quando você usar esse menor e maior, você está usando generics. E se você quiser aprender em mais detalhes como funciona o generics, clica no izinho aqui em cima que eu fiz um vídeo completo explicando como que isso funciona, porque ele vai ser muito útil e quando você precisar escrever um código TypeScript um pouco mais avançado, você vai usar muito generics. E agora vamos para a quinta funcionalidade do TypeScript, que já é bem mais avançada, mas também é importante você saber. Se chama Conditional Types. Para você entender isso, você precisa saber como que funciona generics. Então assiste o vídeo lá que eu recomendei para você entender o que eu vou te explicar agora. Conditional Types é basicamente você fazer alguma condição, dependendo do seu tipo genérico, e retornar ou um valor ou outro. É como se fosse um ternário a partir de uma verificação de um tipo. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Imagina que eu tenho aqui um array de qualquer valor, no caso a string. Se eu quiser extrair qual que é esse valor aqui, eu posso pegar o nosso tipo, passar entre colchetes number, escrito number, que você vai extrair o valor desse array. Então aqui eu coloquei string, ele extraiu string. Mas se isso aqui fosse algum objeto, ele ia extrair aquele objeto. Só que isso aqui tem um problema. Se for uma matriz, ele vai extrair array de string.
e não só string. E eu teria que passar essa coisa aqui de novo. Só que se tiver mais um array aqui, eu tenho que continuar passando isso aqui várias vezes. Só que se eu quiser poder extrair o tipo independente de quantos níveis tivesse array, aí você vai precisar criar um tipo genérico que vai ter o conditional types. E eu vou dar um exemplo. Vou criar aqui um tipo que chama extract array type. Ele vai ser genérico e o argumento vai ser chamado t. E eu vou criar uma condição. T extends any array, ou seja, o t ele é um array de qualquer coisa. E eu vou passar um ponto de interrogação e depois dois pontos. Se essa condição aqui for verdadeira, ele vai retornar uma coisa aqui. E se for falsa, vai retornar uma outra coisa depois dos dois pontos. Então, quando for verdadeiro, eu quero que a gente retorne t de number, que é basicamente acessando o tipo do array. Só que se for falso, retorna só o t direto. Quando a gente fizer isso, a gente vai criar aqui um tipo qualquer, extract array type, e eu vou passar aqui o nosso tipo do array. Aí ele vai extrair certo. Só que quando for uma matriz, ele ainda não está extraindo só string, está retornando string de array. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma recursão do próprio tipo dentro dessa condição. Eu vou pegar esse tipo aqui, e depois que eu extrair o tipo do array, eu vou passar de novo para a nossa função. E daí você vai ver que você vai conseguir extrair só o string, e não importa quantos arrays tiverem aqui, você vai conseguir sempre extrair o tipo do array, que vai ser só string. Isso porque quando você passar um array de strings, ele cai nessa condição. Se for verdadeira, ele entra no tipo de novo, cai na condição, e ele vai acessando o t de number recursivamente até o t parar de estender um array, e aí você retornar o tipo daquele array. Então essa é uma das formas de você usar conditional types no TypeScript para te ajudar a criar algum tipo específico. Isso aqui é bem mais avançado, mas vai ter alguns casos que vai ser bem útil. E essas foram as 5 funcionalidades do TypeScript para aprender em 2025 e se tornar um desenvolvedor muito melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se você tem alguma outra funcionalidade do TypeScript que você quer que eu explique. E se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, comenta também que eu vou te responder pessoalmente. Obrigado e até o próximo vídeo.